Nós vamos conversar agora com o deputado federal reeleito Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que vai comandar a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social. O anúncio foi feito ontem pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo. De antemão, eu já falo que Basília Rodrigues, nossa analista, vai participar aqui dessa conversa e já até apareceu na tela. Deputado, vou me permitir já chamá-lo de ministro, então, e eu queria já começar fazendo uma interlocução do que nós acabamos de ouvir do presidente Jair Bolsonaro com a sua pasta. Está no seu guarda-chuva também, na SECOM, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que foi muito criticada, inclusive por ter utilizado, transmitido lives do presidente, ter perdido, segundo muitos acreditam, até o caráter do que seria a missão dela. Então, queria que o senhor já fizesse esse diagnóstico do que deve ser daqui para frente, analisando também esse fato do passado. Muito bem, né? Em primeiro lugar, agradecer a vocês pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. O que acontece? Nós tínhamos no Brasil um modelo que tínhamos uma TV pública e a NBR, que é a TV governamental, né? E o que eles fizeram? Eles transformaram tudo numa TV só. Então, dali um pouco, tinha uma programação da TV Brasil, ela era interrompida para entrar um pronunciamento de alguém. Dali um pouco, tinha alguma programação, entrava uma live do Bolsonaro. Então, eles subverteram completamente essa lógica de uma TV pública e de uma TV governamental. Nós vamos restituir os dois espaços. A NBR é uma TV governamental, ela presta serviços, ela informa as ações do governo, e a TV Brasil é uma TV pública, né? Então essa junção, digamos assim, mal feita, ela com certeza não vai permanecer no modelo de gestão que nós imaginamos, né, para TV pública brasileira. Ô Basília, antes de você fazer a pergunta, é só frisar aqui que essa é a primeira entrevista do ministro, o futuro ministro das Comunicações, e ele já nos traz de primeira fala, então, que a gente vai ter de volta a TV pública, isso, e a TV estatal. Vai haver essa diferenciação novamente. E existe pessoas para trabalhar? Com certeza, né? Nós temos todas as condições técnicas, operacionais, né? Nós temos 7 rádios, nós temos as agências, nós temos a TV e nós temos o NBR, né? Nós temos rádios importantes, a Rádio Amazônia, por exemplo, que transmite em ondas curtas para 7 estados da Amazônia. É uma ferramenta muito importante de comunicação em toda a Amazônia Legal. Nós temos outras ferramentas importantes que hoje estão despotencializadas. Temos um grupo de profissionais altamente qualificados e queremos ter um projeto, né, importante de TV pública e também de TV governamental com a prestação de serviços, que é o papel da NBR. O senhor assume agora, né, a partir do 1º de janeiro, como o novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E comunicação foi um dos principais entraves da gestão do atual presidente Jair Bolsonaro. É importante ouvi-lo, ainda mais estar assim, cara a cara, né, um ministro e os jornalistas, levando em consideração a difícil relação do atual governo com a imprensa. Há pouco a gente ouviu o presidente Jair Bolsonaro em uma transmissão de live, né, pela internet, acusando o novo governo de algumas coisas. Disse que irá taxar PIX, aumentar o preço dos combustíveis e também receber ditadores, se referindo nominalmente a Nicolás Maduro, no dia da posse. Como que os senhores vão, então, reagir, ministro, contra essas narrativas, acusações e até, né, várias teses que continuarão a ser implantadas pelo governo atual, mesmo não sendo mais governo? Olha, eu acho que o governo federal ele precisa recuperar a sua credibilidade, a sua capacidade de ser um difusor de informações que as pessoas acreditem, tá? Porque a comunicação governamental ela tem 3 vertentes. Ela tem uma vertente que é prestação de serviços. Ela tem uma outra que é comunicação institucional. E ela também tem a parte publicitária, que ela tem por objetivo cuidar
da imagem, do posicionamento do governo no Brasil e no mundo. Mais uma vez aí, a gente vai observar que aconteceu o quê? Foi tudo misturado. Então, como o presidente tinha lá uma opinião ideológica sobre determinados temas, o Ministério da Saúde parou de fazer campanhas sobre a questão do HIV. Como o governo não tinha resolvido, o Bolsonaro não tinha muita clareza como é que ele queria tratar o tema da vacina, o Ministério da Saúde nunca fez uma campanha de vacinação durante o auge da crise do Covid. Isso levou o país a ter, né, consequências gravíssimas também em outras áreas. Eu vi essa semana um relatório sobre os índices de vacinação da polio, do sarampo. São números assustadores. Por quê? Porque o governo trouxe a ideologia, trouxe a opinião pessoal do presidente da República para temas que são técnicos, de prestação de serviço, temas institucionais, né? Vamos aqui, mais uma vez, garantir essa diferenciação. Uma coisa é prestação de serviços, outra coisa, né, é utilidade pública, outra coisa é o posicionamento do governo. Reposicionar o governo. Estabelecer uma relação de transparência com os jornalistas. Os jornalistas têm me dito que nem os e-mails que são encaminhados para o Palácio são respondidos, né? Essa história do sigilo, tudo virou sigilo. Gente, eu me lembro que antigamente você falava que tinha 100 anos de sigilo os documentos da Guerra do Paraguai. Hoje tem uma quantidade enorme de informações básicas do dia a dia do governo, que os profissionais da imprensa não têm informação, né? Essa ideia de que toda a comunicação com a sociedade, ela prescinde a necessidade da imprensa, dos profissionais de jornalismo, é uma visão autoritária, é uma visão absolutamente manipuladora, inclusive da verdade, da realidade, tenta induzir a população a opiniões absolutamente equivocadas sobre determinadas coisas, e foi o que o Bolsonaro fez hoje de novo, né? Ele insinua alguma coisa sobre as urnas eletrônicas, ele dá a entender que se tivesse tido mais apoio, poderia ter tentado um golpe, é toda uma conversa truncada, e não fica muito claro o que ele queria dizer, uma técnica que ele utiliza, e isso mantém a base dele mobilizada, né? Ninguém sabe direito se ele reconheceu ou não o resultado da eleição, dá margem para algumas pessoas acharem que sim, outras que não. Isso é fruto de uma visão, né? De uma maneira de comunicação que nós queremos superar. O nosso analista também de política, Gustavo Uribe, quer se juntar a nós aqui nessa conversa. Uribe, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, ministro. Agradecer a Basília Rodrigues por ter articulado essa importante entrevista. Ministro, Jair Bolsonaro instaurou um novo modo de se fazer comunicação na presidência da República. Lives semanais, anúncios pelo Twitter e também o cercadinho do Palácio da Alvorada. O que deve ser mantido por Luiz Inácio Lula da Silva? E mais, haverá uma secretaria para cuidar apenas de redes sociais? Veja bem, é importante a gente perceber que essas mudanças de comportamento dos líderes políticos mundiais, o Obama, né? O Obama já trouxe muita novidade porque ele começou a usar muito o Twitter, né? O Trump, agora a gente vai ver lá a postura da primeira-ministra da Itália, a forma como o López Obrador dá uma entrevista todas as manhãs, uma coletiva. Então, cada vez mais, né, os líderes políticos ele têm utilizado as redes sociais para se comunicar com a população, né? Alguns usam mais vídeos, outros mais twitters. O problema é não falar com a imprensa. O problema não é usar as redes sociais. O problema é você substituir, né? Você achar que você pode comunicar, que você pode construir num ambiente democrático uma relação com a sociedade onde a imprensa não tem papel. E é isso que a visão autoritária faz, né? Tanto é que o Bolsonaro ele trata com certo desprezo, desrespeito, a maneira como ele se dirige aos profissionais da imprensa, ele carrega no discurso, por isso que ocorrem tantas cenas de violência, de tentativa de violência dos seus apoiadores contra os profissionais da imprensa. Ontem eu estive conversando bastante com o presidente Lula, nós estamos pensando, né, um plano de trabalho que envolve a SECOM. A SECOM ela tinha deixado de existir como ministério. Até o espaço físico da SECOM foi praticamente
retirada de dentro do Palácio. E logo no início do governo, nós vamos fazer isso de forma muito transparente, nós vamos combinar com a imprensa como é que as coisas vão funcionar. Nós queremos ter um diálogo muito tranquilo com os profissionais da imprensa que são setoristas do Palácio do Planalto. Vocês vão ter a oportunidade de saber a agenda do presidente, uma coisa que parece elementar, mas hoje as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem qual é a agenda prevista. Então vocês vão ter a oportunidade de voltar a conviver com aquilo que é elementar, informações básicas, né? Mas que são fundamentais para que os profissionais possam trabalhar e bem informar, né? Que é um dos objetivos importantes também da imprensa e que o governo tem todo o interesse que possa fluir da melhor maneira possível. Ministro, com todo o respeito, eu queria complementar aqui a pergunta do meu colega Gustavo Uribe, porque durante a campanha, uma das críticas de André Janones, que foi aí articulador da campanha do presidente Lula nas redes sociais, foi exatamente esse modo antigo, eu vou usar essa palavra, não sei se foi a palavra que ele se utilizou, de fazer política, e que hoje os líderes, como Jair Bolsonaro, estão muito próximos do seu público através das lives e das redes sociais. Pela sua resposta, eu não percebi que existe uma tendência do novo governo a ocupar esse espaço das redes sociais, o que André Janones chama de um perigo para os próximos 4 anos. Queria, então, sua avaliação um pouco mais precisa sobre isso. Não, gente, veja bem, quantas entrevistas o Lula já deu nos últimos dias? Quantas vezes a imprensa já teve a oportunidade de ter um contato direto com o presidente Lula? Quantos profissionais da imprensa puderam fazer uma pergunta com o presidente Lula sem o receio de que pudessem ser ofendidos, né? Pudessem, enfim, né? Às vezes serem até humilhados publicamente, como muitas vezes alguns profissionais fizeram. Agora, o presidente também, né, tem o seu Twitter, bastante ativo. Eu estava com ele ontem, na hora que ele recebeu a notícia da morte do Pelé. Ele fez uma manifestação no Twitter, no Facebook, no Instagram. Não precisou falar com a imprensa para fazer uma manifestação sobre a questão do Pelé, né? Ele vai continuar fazendo as lives, ele vai continuar também utilizando essas ferramentas, mas nós vamos voltar a ter uma relação de respeito, né, de valorização e de trabalho junto à imprensa, porque nós acreditamos, né, que o trabalho da imprensa brasileira é um trabalho fundamental, que precisa ser respeitado, ser valorizado, e o governo fará isso. As lives serão periódicas, ministro? Semanais, mensais? Lula vai fazer live? É isso. Veja bem, o presidente Lula fará lives, certo? Agora, a periodicidade, a forma como elas vão acontecer, né? Se elas vão ter horário fixo, dia fixo, se não vão ter, tudo isso ainda é fruto de um trabalho, né? Eu fui anunciado ontem, né? Hoje é o meu primeiro dia de trabalho como ministro anunciado, né? Ainda estou montando um pouco, né, da minha equipe, não conseguindo tratar de determinados temas que são muito relevantes, mas o que eu posso assegurar a vocês é que em poucos dias vocês vão conhecer o nosso plano de trabalho, a forma como o presidente Lula vai se relacionar com a imprensa. Vocês vão ter a oportunidade de conversar com ele diretamente sobre essas coisas. O Lula vai voltar a dar entrevistas para os canais, né, para a televisão, para os grandes jornais, né, coisas que são normais na democracia, mas que as pessoas estão meio desacostumadas. Com certeza, daqui uns dias a gente vai poder ter o Lula aqui na CNN e muitas coisas que vocês perguntam para mim, vocês vão ter a oportunidade de perguntar diretamente para ele. Olha que você é a primeira a cobrar, hein, ministro? Você pode ter certeza que eu serei a primeira a cobrar essa entrevista, quem sabe aqui à tarde no Visão CNN. Olha, e com certeza as lives também não serão transmitidas pela TV Brasil, pelo que o senhor disse no início, é o que a gente pode entender assim. Olha, deputado federal Paulo Pimenta, futuro ministro, então, das comunicações, da Secretaria de Comunicação, a SECOM, muito obrigada por essa entrevista aqui ao Visão CNN. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade.